pensa só naquela vez que uma palavra errada, uma brincadeira fora de hora, causou um estrago gigantesco. Pois é, a Lei 19 fala exatamente sobre isso. Um erro de cálculo, um julgamento errado sobre alguém pode trazer consequências bem desastrosas. Hoje, a gente vai mergulhar fundo na arte de saber com quem se está lidando, para não cair nas piores ciladas que as relações humanas podem oferecer. Essa frase é genial, né? É uma metáfora poderosa para a vida. Tentar usar argumentos lógicos com alguém que só age pela emoção é exatamente isso, recitar poesia no meio de um duelo de espadas. Na melhor das hipóteses, a pessoa não vai entender nada. Na pior e mais provável, quem sai ferido é a gente. A grande sabedoria é saber a hora de argumentar e a hora de se proteger. Vamos ser sinceros, o mundo, principalmente o profissional, é basicamente uma selva. Tem os leões, os chefes que dominam, as serpentes, aqueles colegas que agem por debaixo dos panos, e as ovelhas, que só seguem o fluxo. Se a gente não souber diferenciar essas espécies, adivinha só quem vira a próxima presa? Exato. E aqui que mora o verdadeiro poder. Pensa naquelas pessoas que parecem conseguir tudo o que querem, sem levantar a voz. Elas não forçam a barra, elas leem o ambiente. Elas entendem os medos, as vaidades, as necessidades de quem está do outro lado. E ao fazer isso, conseguem o que querem sem criar inimigos. Isso sim é jogar em outro nível. É a arte de persuadir, não de impor. Olha, ao longo dos séculos, quem estuda estratégia e o comportamento humano mapeou 5 tipos de pessoas que são verdadeiras minas terrestres. Sério, pisar no calo de um desses tipos pode ativar um desejo de vingança que a gente nem imagina. Vamos conhecer agora quem são esses adversários que é melhor manter distância. Então, quem são eles? Primeiro, o arrogante, aquele que explode por qualquer coisinha que fira seu orgulho. Depois, vem o inseguro, que é ainda mais perigoso porque a vingança dele serve para remendar um ego frágil. Temos também o desconfiado, que vê conspiração em tudo. Ah, e a serpente, essa é fria, espera o momento certo para dar um bote fatal. E por último, um que parece inofensivo, o homem simples, cuja ignorância pode te fazer perder um tempo e uma energia absurda. Nada melhor do que boas histórias para entender isso na prática, né? Então, vamos viajar um pouco no tempo para ver alguns casos reais de gente que aprendeu da pior forma possível a importância dessa lei. As histórias deles são verdadeiras aulas sobre o que não fazer. Imagina a cena. Século XVI. Um soldado espanhol, Lope de Aguirre, é condenado a ser açoitado em praça pública por um juiz. Para um nobre, um cara orgulhoso como ele, essa humilhação era literalmente pior do que a morte. E foi ali, naquele momento, que a vida dele ganhou um único e terrível propósito: vingança. O juiz, percebendo o perigo, tentou fugir. Fugiu por milhares de quilômetros. Mas não adiantou. Aguirre foi atrás, a pé, descalço. Por mais de 3 anos, ele caçou o juiz como um animal. Cada passo naquela jornada era alimentado pelo ódio da humilhação. Não era só sobre matar. Era sobre restaurar a honra que ele sentia ter sido roubada. E depois de 3 longos anos, ele finalmente encontrou o juiz e o matou enquanto ele dormia. Mas a parte que realmente mostra quem era o homem arrogante vem agora. Quando Aguirre estava saindo, percebeu que tinha esquecido o chapéu. E o que ele fez? Com uma frieza de dar medo, ele voltou para buscar. Na cabeça dele, aquilo não era um crime, era um direito. Agora, vamos pular para outro tipo de cara perigoso. Imagina o baque de ser enganado e perder todas as economias da sua vida. Foi isso que aconteceu com J. Frank Norfleet, um fazendeiro que perdeu o equivalente a uma fortuna para um grupo de vigaristas. A maioria das pessoas, o que faria? Ficaria com vergonha, tentaria esquecer, mas o Norfleet, ele era o homem inseguro. O cara simplesmente largou tudo e começou uma caçada que durou 5 anos. Ele cruzou os Estados Unidos, foi para o Canadá, para o México, e não descansou enquanto não viu o último membro da quadrilha atrás das grades. Sozinho. Ele desmantelou a maior organização de vigaristas da época. E o ponto-chave é esse. Não era por dinheiro. Era para provar, para si mesmo, que ele não era um tolo. E aqui a gente vê a diferença brutal. Uma pessoa comum engoliria o orgulho e seguiria em frente. Norfleet, não. Ele levou para o lado pessoal. Ele não queria justiça, ele queria aniquilação. E ele sacrificou tudo para isso. A fazenda, o casamento, a própria vida. Para o tipo inseguro, a vingança não é uma opção. É uma questão de sobrevivência psicológica. Agora a gente vai para um nível, digamos, épico. Século XIII. Gengis Khan, no início de sua ascensão, tenta um acordo comercial com o poderoso Shah Mohammed. O Shah, se achando o máximo, não só recusa, como humilha e executa um dos embaixadores de Khan.
foi sem dúvida o pior erro da vida dele. Ele não tinha a menor ideia de que tinha acabado de cutucar a serpente de longa memória. E a reação de Khan não foi um grito de raiva, foi silêncio, frieza e um recado simples. Você escolheu a guerra. O que veio depois foi a destruição completa. Khan não só derrotou o exército do Shah, ele varreu o império dele do mapa. A serpente não age no calor do momento. Ela espera, planeja e quando ataca é para destruir tudo pela raiz. Agora, um tipo de perigo bem diferente que não tem a ver com vingança. É a história do Henry Ford. Uma vez, tentaram vender a ele uma coleção de obras de arte originais caríssimas. E a resposta dele foi essa: "Para que eu quero os originais se as cópias no livro já são tão bonitas?" Ele simplesmente não conseguia entender o conceito de valor de um original. O perigo aqui é o tempo e a energia que a gente perde tentando explicar o óbvio para quem simplesmente não consegue captar. Certo. Essas histórias vão incríveis e um pouco assustadoras, mas e na prática? Como é que a gente faz para não cair nessas ciladas? É aqui que entram as 3 regras de ouro para a gente aprender a ler as pessoas de verdade, e não só o que elas querem mostrar. Primeira regra, e essa dói: não confie só no seu instinto. A intuição engana, é influenciada por preconceito, por aparência, por um monte de coisa. Segunda regra, que a nossa avó já dizia: as aparências enganam. Leve isso a sério. E a terceira, a mais importante de todas: estude a pessoa. Observe as ações, não as palavras. O que a pessoa já fez no passado é um melhor mapa do que ela pode fazer no futuro. E agora, para fechar, a gente chega na parte mais crucial dessa lei. Diferente de muitas outras, essa aqui não tem mais, não tem talvez, não tem exceção. Ignorar com quem se está lidando é como dançar num campo minado de olhos vendados. O resultado nunca é bom. A lição é bem direta, na verdade. Ou a gente aprende a identificar com quem está lidando, ou se prepara para as consequências. Não tem meio termo. Aprender a ler as pessoas não é só uma habilidade social interessante, é uma necessidade básica para sobreviver e, quem sabe, prosperar nessa selva que a gente vive. Tem uma frase do Lord Chesterfield que resume tudo isso perfeitamente. Injustiças se esquecem, desprezo jamais. Nosso orgulho guarda essa lembrança para sempre. Lope de Aguirre, J. Frank Norfleet, Gengis Khan, todos eles são a personificação disso. As histórias deles são um lembrete de que um orgulho ferido é uma das forças mais destrutivas que existem. E a pergunta que fica para cada um de nós é: será que a gente está sabendo identificar quem são os lobos e as serpentes ao nosso redor?